A maioria de nossos pensamentos e sentimentos vem de nossas experiências passadas, vem de nossas memórias. Na verdade, seu cérebro está organizado para refletir sobre tudo o que você sabe em sua vida. Seu cérebro é um registro de todas as coisas que você aprendeu e experimentou até hoje. É um artefato. E quando você tem uma experiência, quando você está no meio de uma experiência, todos os seus 5 sentidos o conectam ao ambiente externo. Como seu cérebro está processando todos esses dados sensoriais vitais, toda essa informação corre de volta para o cérebro. E quando atinge o cérebro, faz com que selvas de neurônios se organizem em redes, se encandeiem em padrões e reflitam sua interação com o seu ambiente externo. No momento em que esses neurônios se organizam em padrões, o cérebro produz um produto químico. E esse produto químico é chamado de sentimento ou emoção. Assim, as experiências tendem a criar mais memórias de longo prazo, por causa de padrões, ou carimbos, ou redes de neurônios em padrões muito específicos. E então, o quociente emocional nos ajuda a lembrar do evento. O produto final da experiência, é claro, é a emoção e faz com que nos sintamos de certas maneiras. Você pode se lembrar de onde estava no 11 de setembro. Você pode me dizer com quem você estava, que hora do dia era, o que você estava fazendo. Porque tudo o que você estava vendo naquele momento ou ouvindo naquele momento mudou como você estava se sentindo. E no momento em que você se sentiu alterado, em que você se sentiu diferente, seu cérebro criou um impulso e você colocou atenção em tudo o que causou a situação. Esse evento por si só é chamado de memória. Então, a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos tendem a estar dentro do circuito neural do passado e das emoções do passado quimicamente. Se você combina e repete um pensamento e um pensamento e um sentimento e mais um pensamento e um sentimento, você tem uma série de bons pensamentos que estão conectados a uma série de bons sentimentos. Esse ciclo de pensar e sentir cria o que é chamado de atitude. Se você tem uma série de pensamentos negativos que estão ligados a alguns sentimentos muito ruins, você dirá que teve uma atitude muito ruim hoje. Então, se a forma como você pensa e a forma como você se sente cria um estado de ser, então as atitudes são apenas um atalho para os estados de ser. Você se sente bem de manhã, você se sente mal à tarde. Se você tomar uma atitude aqui, uma atitude ali, outra atitude lá, e começar a unir atitudes e passar a ter um padrão de repetição de combinar uma atitude com outra atitude mais outra atitude, você começa a formar algo que é chamado de crença. Agora, uma crença é apenas um pensamento. Você continua pensando repetidamente até conectá-la com sua força em seu cérebro. As crenças são baseadas em experiências passadas. Então, os próprios limites de nossas crenças estão conectados à forma como nos sentimos. E assim, quando nossas crenças são desafiadas, normalmente há uma sensação de não parecer certo. Acho que há uma forte divisão intelectual acontecendo no mundo agora, porque algumas pessoas estão se apegando a velhos paradigmas e velhas crenças. E olha, se ficarmos parados no normal, continuaremos sem evoluir. Com isso, quero dizer que foi comum durante anos a ideia de que você não poderia cultivar novas células cerebrais, ou seja, de que não poderia mudar o cérebro de forma alguma. Isso era uma crença, e você sabe por quê? Porque os cientistas estavam focados em experimentos estudando roedores sempre em um mesmo ambiente. Então, como poderia haver novas conexões, novos circuitos ou novas células cerebrais se não houver novas experiências? Acho que na era da informação, na era da tecnologia, a ignorância é uma escolha. E as pessoas estão começando a pensar: ei, eu não preciso esperar que meu médico me fale sobre isso. Eu posso buscar informação na internet e lê-la antes de ir à consulta sem compreender nada. Ou até mesmo: ei, vou ler um livro sobre física quântica e vou aprofundar as perguntas misteriosas do universo.
Eu mesmo vou sair da convenção e pensar fora da caixa. Assim, uma vez que você sair da convenção, você será considerado um imprudente ou insano até ser capaz de produzir algum tipo de mudança. E então, você será considerado um santo, um homem visionário, um gênio místico. Portanto, atreva-se a ser original. Eu creio que a polaridade dividida da humanidade é muito grande. Essa é a razão pela qual estou fazendo todas as análises e medições. Porque eu quero que as pessoas entendam que o ser humano que se curou dessa condição, dessa lesão cerebral traumática de não evoluir, agora possui de fato um cérebro melhor. E não digo isso apenas pelo fato de se sentirem melhores. Não, eles estão de fato melhores. E agora eu quero que todos vejam isso. Agora, eles não fizeram isso com uma droga. Eles não fizeram isso com terapia. Eles não fizeram isso com nada extraordinário, exceto pela decisão de pensar sozinho, por si só. E através disso, eles fizeram essas mudanças biológicas. Então, para responder à pergunta, o campo da humanidade está dividido de várias maneiras. Os velhos paradigmas e depois os novos entendimentos e os novos paradigmas. Depois, ainda há uma pequena ponte no meio, que faz a conexão das ideias. E nós somos tão bons quanto as pessoas que estão dispostas a entrar em ação para executar. Em outras palavras, você tem que ser hábil na decisão de buscar aprendizado, absorver e compreender seus pensamentos. Então, se você não é hábil nisso, não veremos nenhuma mudança. Agora vamos usar um exemplo através da seguinte situação. Imagine 500 pessoas que vão a um evento ou um workshop e nós vamos ajudá-los a atravessar esse rio e a se tornarem conscientes de seus pensamentos inconscientes. Você sabe, nessa multidão existem aquelas pessoas que dizem que você não pode, que é muito difícil, que isso nunca vai acontecer, que não há possibilidade de mudanças ou constância para manter. E você precisa ir além do que são seus hábitos, do que eles dizem inconscientemente. Eles reclamam, eles culpam, eles criam desculpas. Eles sentem pena de si mesmos. Durante o evento, eles se atentam a falar sobre os outros. Então você para e olha o estado emocional deles e suas lamentações de "Oh, meu Deus, eu me sinto culpado nesses últimos 30 anos. Eu nem sabia que era culpado, apenas sentia como se fosse o meu eu natural." Além de também tomarem a consciência de "Eu fui indigno, nem sabia que era indigno, apenas me senti como eu sou." E de repente, eles começam a se tornar conscientes disso. E então, começam a criar uma nova mudança para si mesmos. Um por um, você começa a ver esses avanços. Você começa a medir esses avanços. Você tem pessoas no palco falando sobre suas evoluções, mostrando sua varredura cerebral, mostrando seu monitor de frequência cardíaca, mostrando a mudança de energia. E eu garanto, assim como uma infecção pode criar uma doença em uma comunidade, acredito que o bem-estar e a positividade podem ser tão infecciosos quanto uma doença. Você começa a ver mudanças dramáticas acontecendo em uma pequena comunidade de pessoas que estão fora do condicionamento de seu ambiente. A ciência tem que ser utilizada para medi-la, mas as medidas são tão boas quanto nossos alunos. E se eles não estão fazendo o trabalho, se eles não estão desenvolvendo a capacidade de sustentar estados de ondas cerebrais, se eles não estão indo além de sua mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. Se uma pessoa não ultrapassar sua mente analítica, ela ainda pensará dentro de sua crença. E eu medi cérebros suficientes para dizer que quando você pensa dentro de sua crença ou pensa dentro dessas emoções limitadas, você vai piorar o seu cérebro, sem dúvida alguma. Somente quando você transcende essa mente analítica, você começa a cair em si. Através desses programas subconscientes, você começa a acessar o sistema nervoso autônomo, e é lá onde você é capaz de mudar sua química e biologia. Então, se nossos alunos não saírem do workshop bons em fazer isso, significa que tudo não passa de conceito filosófico.
mas eles sempre saem melhores. E o que queremos fazer é dar às pessoas o conhecimento, a informação e misturar as ciências às possibilidades, seja física quântica ou neuroplasticidade, neuroendocrinologia ou epigenética, ou o que quer que seja, alterações hormonais ou psiconeuroimunologia. Queremos dar a eles as informações e fazer com que eles raciocinem. Queremos que eles sejam capazes de recorrer a alguém ao lado deles e explicar o que acabaram de aprender para que eles conectem as ideias. Queremos dar a eles a instrução e fazer com que eles revisem as instruções. E então, queremos colocá-las na experiência prática. Nem todo mundo vai ir a fundo para ter experiência, mas tudo o que precisamos é somente do testemunho e resultado de alguns. E se essa pessoa ou um grupo de pessoas tem essa experiência, essa transformação, e nós medimos essa transformação, isso gera mais informação para ensinar transformação da próxima vez para os próximos que virão, porque eu posso entender a evolução que aconteceu. Portanto, nosso trabalho é tão bom quanto a capacidade de nossos alunos de regular e mudar esses estados. Mas eu sei que se você der às pessoas a oportunidade e elas tiverem tempo suficiente em seu ambiente para aplicá-la, você começará a ver essas transformações ocorrerem através das emoções. E agora estamos saindo do paradigma de que os seres humanos são limitados. Eles são impotentes, eles precisam dessas coisas externas para cuidar deles. Acho que é hora de começarmos a assumir um pouco mais de responsabilidade pelos resultados da vida e ver se somos capazes de fazer isso de forma prática e mensurável. Uma atitude somada a outra atitude e mais uma atitude são princípios da realização do ser. E se você combiná-las a uma crença, a um ciclo de pensar e sentir, ao longo do tempo, você criará um estado subconsciente de ser. Então, todas as crenças são estados subconscientes do ser. Temos crenças sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre amor. E tudo isso é baseado em nossas experiências passadas. Mas a maioria dessas crenças nem sabemos que acreditamos nela porque achamos que são verdadeiras, porque elas não estão agindo na mente humana consciente. Então, se você pegar uma crença e mais outra crença, quando você as empilha juntas, você começa a formar o que é chamado de percepções. As percepções têm tudo a ver com os relacionamentos que temos, com as coisas que criamos, com os comportamentos que demonstramos e até mesmo com as escolhas que fazemos em nossos relacionamentos. E então, por que isso é importante? Porque se as crenças são estados subconscientes do ser e dentro da sua mente as suas crenças estão unidas, então a maioria das pessoas está vivendo suas vidas através das lentes do passado de forma inconsciente, mesmo que elas estejam sentindo na realidade que estão vendo o presente sem distorções. Elas estão preenchendo a partir de suas memórias passadas. Sabemos que isso é verdade porque já fizeram um experimento incrível em que pegaram um grupo de pessoas e os fizeram usar essas lentes. E as lentes foram divididas ao meio em duas cores. E eles olharam para um lado, eles viram uma cor. E eles olharam para o outro lado, eles viram outra cor. Os cientistas disseram a eles: ok, usem esses óculos todos os dias por 2 semanas. Levem seus filhos para a escola, usem todas as atividades em que você faz no trabalho, vá às compras, malhe, viva normal a sua vida usando essas lentes. No final de 2 semanas, eles trouxeram essas pessoas de volta para o laboratório e disseram: olhe para a esquerda, que cor você vê? Eles disseram que não viam cor alguma, usando os mesmos óculos. Em seguida, perguntaram mais uma vez: agora olhe para a direita. Que cor você vê? E eles responderam que também não viam uma cor. Agora, para pontuar algumas coisas. Número 1. Os olhos não veem. O cérebro vê. Mas mais enfaticamente importante é que essas pessoas estavam preenchendo sua realidade externa com base em sua memória em seu cérebro. Se eles fossem realmente vistos, eles estariam vendo essas cores, certo? Então,
Em nossas percepções, estamos sobrepondo nosso futuro ou sobrepondo o momento presente com nossa memória do passado. E isso começa a diminuir a possibilidade e começa a fechar o caminho de que podemos começar a navegar e fazer nossas vidas funcionarem na direção para criar as emoções corretas e manifestar tudo o que desejamos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos semanais sobre reprogramação mental, lei da atração e frequências de sons binaurais. Além de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou desse áudio do Dr. Joe Dispenza. Obrigada por assistir até aqui, até a próxima e joga pro universo!